Boa noite, pessoal. A gente vai dar uma aula hoje sobre conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Esse é um conteúdo bem vasto, a banca deixou bem aberto esse conteúdo para vocês e ele irá englobar todas as ferramentas básicas que fazem uso dentro da internet. A gente vai ver alguns aplicativos, padrões são cobrados em concurso e a gente vai tentar destrinchar o máximo de tecnologias possíveis para acessar a internet e intranet. Dentro dessas ferramentas possíveis, a gente tem aplicativos de redes sociais, ferramentas de webmail, navegadores, entre outras ferramentas. E a gente vai tentar falar um pouquinho de cada uma delas, voltado para o que as bancas cobram. Esse é um assunto bem vasto, a gente não vai poder ver tudo, se aprofundar em tudo, porque o intuito de vocês é fazer uma prova da polícia e não serem formados em TI, Tecnologia da Informação. Então a gente vai se aprofundar dentro do que a banca pode cobrar para vocês. Aqui a gente tem como fazer o acesso dos recursos da internet. A gente sabe que hoje em dia todo mundo acessa a internet, seus dispositivos, só que explica até em sala que ninguém até hoje é capaz de se conectar sozinho à internet. Eu não tenho Wi-Fi em minha cabeça, eu não me conecto, e aí a gente precisa de softwares, aplicativos e ferramentas que auxiliem a gente para utilizar a internet. Dentro dessas ferramentas, as principais que a gente tem são os navegadores. Todo mundo já utilizou um navegador alguma vez na vida, mesmo que não saiba que o nome seja esse, mas todo mundo já utilizou um Google Chrome, o Edge, Safari. A gente tem até alguns exemplos aqui que são os principais navegadores. E a banca cobra o nome desses navegadores. Você não precisa conhecer a fundo o que são eles, o que eles fazem, mas vocês têm que saber o que cada um desses faz, qual categoria ele pertence. E aí a gente vai ter, os que vocês precisam saber, tem muitos, mas os que a banca cobra são o Edge. O Edge ele é um antigo Internet Explorer. O Internet Explorer ele foi descontinuado pela Microsoft. E aí agora a gente vai falar aqui dos navegadores os principais, o Edge, ele substitui o Internet Explorer. O Edge ele é o navegador padrão dos computadores no Windows. E aí a gente tem outros, que é o Mozilla Firefox. O Firefox é o navegador da Mozilla. A gente tem o Google Chrome, tem o Opera, o Safari. Esses são os principais, são os que caem em prova. Nenhum além desses vai ser cobrado para vocês. Então não precisa saber nenhum além desses. A gente tem também os aplicativos de e-mail. Normalmente a gente não utiliza, eu mesmo nunca utilizei um aplicativo de e-mail, a gente utiliza os aplicativos de webmail, que aí dentro dos navegadores a gente consegue acessar o e-mail, a gente consegue acessar nosso Gmail, nosso Outlook, que é um antigo Hotmail, mas existem ferramentas específicas para isso. Antigamente era muito mais utilizado e ainda hoje é cobrado em prova. São poucos, são só 2, não dá nenhum trabalho decorar eles. Quando cair, só vai cair perguntando esses 2, o Outlook e o Mozilla Thunderbird. Lembrem desses 2 nomes, decorem, tentem lembrar. E não confundam com, a banca gosta de confundir o Mozilla Firefox, que é o navegador, com o Mozilla Thunderbird, que é o aplicativo de e-mail. Então lembrem, os 2 de e-mail Outlook e Mozilla Thunderbird, e os outros são os navegadores padrões de internet. Redes sociais, todo mundo conhece, o concurseiro tem que estar usando pouco esses aplicativos. Se você usar para estudo, seguindo página de concurso, utilizando o WhatsApp como ferramenta de estudo, e não está fazendo porcaria. Mas aí são ferramentas que vocês conhecem. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. E a banca cobra. A banca cobra porque hoje em dia, dentro do próprio trabalho da polícia, vocês utilizam essas ferramentas. Lá vai ter um grupo de trabalho de vocês do WhatsApp, vai ter página de Instagram. Hoje em dia tem muitos crimes que são cometidos dentro dessas redes sociais, são investigados. Então tem que ser de conhecimento de vocês essas ferramentas. E outro que se popularizou muito na pandemia foram as ferramentas de reuniões. Com a pandemia entrou em alta o home office, e aí dentro do home office surgiram e se popularizaram as ferramentas de reuniões, no intuito de se reunirem mesmo. E aí vocês têm que saber quais são elas. A gente tem o Google Meet, o Microsoft Teams e o Zoom. São as 3 principais ferramentas.
São as únicas cobradas em concurso também. E aí, basicamente, vocês têm que saber quais são elas. Algumas questões vão tentar misturar a categoria e vocês têm que saber a ferramenta a que categoria ela pertence. E aí são através dessas ferramentas e outras que a gente consome e utiliza todos os recursos da internet. Outras que a gente não vai abordar, porque o intuito é pegar só o que cai realmente em prova, e essas são as principais ferramentas que caem. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Aqui a gente tem, no próximo slide, uma pergunta interessante, que a gente falou bastante sobre as ferramentas e aplicativos que a gente utiliza para consumir a internet. E dentro de uma intranet? Basicamente, a intranet está dentro de uma organização, ela é uma rede mais restrita. É importante vocês saberem que a banca vai tentar confundir vocês, dizendo que utiliza ferramentas diferentes, aplicativos diferentes. Porém, todas as ferramentas são utilizadas na internet e são utilizadas na intranet. Dou até um exemplo que é o conceito de intranet, basicamente é como se você tivesse um gerador dentro de sua casa, dentro de seu comércio, que aí você não tem dependência da rede de energia. Quando você coloca um gerador solar, você não precisa trocar seus equipamentos. Seus equipamentos são os mesmos. E aí você faz uso dos mesmos. Você não troca as suas lâmpadas, você não troca a geladeira, você utiliza as mesmas. Então, na internet e intranet, são os mesmos equipamentos que vocês utilizam. E aí, dentro desses aplicativos, para eles funcionarem dentro da internet, eles utilizam protocolos. Alguns protocolos específicos, são poucos, vocês também não precisam se aprofundar, saber o que é o protocolo em si. Basta vocês saberem o intuito do protocolo. O protocolo é simplesmente regulamentar. A internet, a ideia dela é ser global, utilizar no mundo todo, em diversos dispositivos. A gente acessa a internet do computador, celular, hoje em dia a gente tem equipamentos também, conceito de casa inteligente, que utilizam a internet, geladeiras conectadas à internet, fogões, lâmpadas e diversos aparelhos. Então, a ideia é que ela seja universal. E para isso ela segue alguns padrões. Os padrões são estabelecidos pelos protocolos. E a gente tem os principais protocolos que são, primeiro, o TCP/IP, que é o conjunto de protocolos que regulamenta como os dados trafegam na rede e como eles se localizam. São dois protocolos distintos, mas eles andam lado a lado. E aí a gente tem para navegação na internet, dois protocolos, que é o HTTP e o HTTPS. Vocês lembram que o HTTPS ele é uma evolução do HTTP. O HTTP ele é utilizado para navegar na internet, mas de forma não segura. Então, eles criaram o HTTPS, onde o S vem de segurança. Essa segurança é dada por criptografia. Os dados eles são criptografados e mais seguros nesse tráfego com a rede. Então, até quando vocês forem acessar páginas que tenham dados sensíveis, geralmente sites que pedem formulários para vocês preencherem com informação do CPF, nome de pai, mãe. Então, evitem, se possível, não usem, não informem esses dados se o site não vier com HTTPS. Porque esses dados eles podem ser roubados durante o tráfego na rede. Outra pessoa mal intencionada pode ficar monitorando sua rede e como esses dados não estão criptografados, eles podem ter acesso a essas informações. Então, tentem, priorizem questão de segurança também. Quando for dados sensíveis, não transmita em sites que não tenham HTTPS. O site que ele tem HTTPS, ele vai vir com um cadeadinho no canto superior esquerdo, que informa que aquele site é seguro. Quando não, ele vem com um sinalzinho de alerta, dizendo que aquele site não é seguro e ele não usa o protocolo HTTPS. Outro protocolo importantíssimo é o FTP. FTP, vocês têm que lembrar, o nome dele é File Transfer Protocols. Ele é um protocolo de transferência de arquivos. O intuito dele não é acessar páginas nem nada, é simplesmente transferir arquivos. Quando vocês querem baixar um vídeo, baixar um PDF, enviar arquivos, tem um protocolo que regula como esse arquivo vai subir para o servidor e como ele é baixado.
como é feita essa transferência. Então, quem controla isso é o FTP. Lembrem que o FTP ele é do file, de arquivos. Então, ele está sempre ligado a arquivos. A gente tem dois protocolos importantes, que aí são de e-mails. A gente está falando bem separadamente, cada protocolo ligado à sua função. HTTP e HTTPS ligado à navegação, FTP ligado à transferência de arquivo e IMAP e SMTP a e-mails. Tem até um macetezinho de concurseiro que a gente usa e é uma dica válida para não trocar os dois, porque um é responsável pelo envio da mensagem e outro pelo recebimento. Então, tem um mnemônicozinho que eles transformam o SMTP em sua mensagem está partindo. E sua mensagem está partindo significa que sua mensagem está sendo enviada. Então, o SMTP ele é utilizado para envios de mensagens. E, por exclusão, o IMAP ele é utilizado para recebimento de e-mails. Se tem alguma questão perguntando, se aprofundando um pouco mais nisso, saibam e lembrem desse SMTP, sua mensagem está partindo. Aqui a gente vai ver os navegadores, tentar falar um pouco sobre eles. Já tinha falado sobre os principais, os que mais são cobrados em prova, Edge, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari. E os navegadores em si, tem aqui a definição dele para vocês saberem o que é um navegador. A principal função dele é fazer com que vocês naveguem na rede, acessem páginas, conteúdos web. Então o navegador de internet ele é um software, é um programa que ajuda usuários a acessar os conteúdos da internet. Tudo que está disponível lá, você pode acessar pelos navegadores. Por meio deles você acessa sites de notícias, blogs, webmails, sites como YouTube, redes sociais diversas. Então, através dos navegadores vocês têm acesso a vasto conteúdo que tem na internet. Então, para acessar esses conteúdos da internet, a gente precisa saber qual conteúdo você quer acessar. Eu quero acessar um vídeo do YouTube, então eu tenho que ir lá no YouTube, buscar esse conteúdo e trazer para mim. Então a gente utiliza o URL, que é o endereço daquele site. Então a gente digita no navegador www.youtube.com e consegue ir até o servidor do YouTube para pegar aquele conteúdo que a gente quer. Então é através da URL. Esse www.youtube.com é a URL do site, o seu endereço, popularmente conhecido como endereço. Mas a gente trata tecnicamente como a URL. Aqui a gente tem uma distinção da URL. A URL ela é dividida em partes. Como vocês viram, aquele protocolo HTTP e HTTPS, ele é utilizado nessa navegação web. E aí é a primeira coisa que vem no endereço. A gente tem o protocolo que é utilizado, se é o HTTP ou HTTPS. Nesse caso aqui está HTTP, site não seguro. Meu site é utilizado o HTTPS, já seguro. A gente vem seguido pelo www, que indica World Wide Web. Depois vem o nome da empresa, seguido pelo .com, quando é uma companhia, .gov, quando é governo, e pode vir seguido por .com.br, quando é um site nacional, quando você propõe a funcionar dentro do Brasil, por exemplo. Então, tem até esse exemplo aqui, que é um site meu que faz acompanhamento de concurso. Quando vocês fizerem as etapas, vocês podem acessar, e lá a gente vai fazer todo o acompanhamento de vocês ao longo das etapas. Aí a gente tem algumas diferenças aqui para vocês saberem. A diferença entre a URL em si, o link e o site. São diferenças simples de entender. A URL em si é o endereço daquele site. A gente tem o endereço do site que redireciona para ele. O que seria o link? O link é a URL revestida com a roupa bonitinha. Ela vai estar revestida com texto, com imagem. Então é um texto ou uma imagem que quando você clica nele, ele redireciona para uma URL, para uma página. Quando vocês verem o nomezinho igual tem aqui, link Google, esse link Google por baixo, ele tem o link, a URL do site Google. Então quando eu clicar nele, ele tem guardado qual é a URL e vai redirecionar para ele. E o site é o que o navegador traz para a gente. A gente digita um URL ou clica no link, acessa um servidor, esse servidor pega uma página web e devolve esse site para você.
E a gente tem esse site aqui. Aqui é a interface dele, do Google. A gente está com o Google Chrome aberto. E aqui, só para vocês visualizarem, temos o endereço do site, a gente digitou e aí o navegador foi lá no servidor do Google e trouxe o site para a gente, que é essa aparência que a gente está vendo. Parte de navegadores é bem simples, geralmente cobrado só o básico mesmo para vocês. Vocês têm que saber basicamente quais são os navegadores e como funciona. Quando eles se aprofundam, eles entram nessa parte de URL, link, site. Mas geralmente o mais cobrado são o nome mesmo dos navegadores. A gente vai para a segunda modelo de ferramenta, que são os correios eletrônicos. Os correios eletrônicos também muito simples. A gente tem, já foi falado na parte de protocolos, a gente tem os dois protocolos, o IMAP e o SMTP. Lembrem do macetezinho, SMTP, sua mensagem está partindo, protocolo de envio, e IMAP é o de recebimento. Então, por exclusão, o IMAP é para receber e o SMTP para envio, sua mensagem está partindo. A banca às vezes gosta de brincar com isso. O que é cobrado dessa parte de correio eletrônico? Só é cobrado esses protocolos. E quais são as ferramentas de correio eletrônico? São duas, muito simples vocês decorarem, que é o Outlook e o Mozilla Thunderbird. Tem no slidezinho aqui o Gmail, ele também é uma ferramenta, mas nunca foi cobrado e acredito que nunca será cobrado. Mas se for, foi dado também para vocês, mas só cai esses dois. É uma ferramenta que está muito em desuso, a banca geralmente aproveita questões antigas reformuladas e fala sobre eles. Aqui a gente tem, se aprofundando um pouco na parte de correio eletrônico, a parte de envio de mensagens, da separação dela, que a gente tem, quando vai enviar uma mensagem, a gente tem alguns campos para informar, onde tem o para, que é o nosso destinatário. A gente tem o CC, que é um campo exclusivo para quando a gente quer enviar uma cópia daquela mensagem, e o remetente, ele não é o remetente principal, então eu não coloco ele no para, eu coloco ele no CC, é a mesma coisa, é só questão de organização. E o CCO, que é uma concópia oculta, lembrem do nome, concópia oculta. É quando eu quero adicionar destinatários que eu não quero que os outros saibam. Vocês fizeram alguma merda no serviço, o superior de vocês vai enviar um e-mail para vocês e quer enviar um e-mail para a superintendência. Então eles marcam no com cópia oculta. Vocês não sabem para quem mais aquele e-mail está indo. Então, um assunto bem tranquilo. Essa parte aqui na PMPB foi mais aprofundado porque o edital cobrava em si. Nesse de vocês está só dentro dessa parte de ferramenta, então não precisa se aprofundar. A gente vai entrar na terceira parte, que é a parte de redes sociais, que é o que a maioria está habituado. Então vocês têm que saber o que são essas redes sociais, quais são e qual o intuito delas. Tem aqui uma definição de redes sociais para vocês, que é uma estrutura social composta por indivíduos ou organizações conectados por um ou vários tipos de relações. Geralmente esse tipo de relação vai determinar o tipo da rede social. A gente tem rede social corporativa, a gente tem rede social de troca de vídeos, rede social de texto, que são os blogs, Twitter, a gente tem redes sociais de troca de mensagem instantânea, WhatsApp, a gente tem rede social para se expor mesmo na internet com compartilhamento de vídeos e fotos, Instagram, Facebook. Então, basicamente, quando cai essas, vocês não tem muito o que fazer. Aqui nas ferramentas a gente tem o WhatsApp, são as trocador de mensagens, Instagram para fotos e vídeos, Facebook também fotos e vídeos, a evolução. A gente tem o Twitter para compartilhamento de texto. Antigamente o Twitter tem uma limitação de 144 caracteres, evoluiu para 280, se eu não me engano, e hoje em dia não tem mais nem limitação. O LinkedIn para currículo e o YouTube para transmissão de vídeos. Então são ferramentas bem básicas, vocês conhecem. Não tem muito o que a banca cobrar, geralmente o que a banca cobra é relacionando o que aquela ferramenta, aquela rede social faz com o intuito dela. Então saiba que a principal de vídeo é o YouTube, a principal de texto é o Twitter. Nosso amigo, meu irmão Renato, está acompanhando a transmissão.
Mandar um abraço aí pro meu irmão, um grande cabo de Princesa e parceiro do núcleo militar que tá com polo aí em Princesa Isabel. Um abraço para você. A gente entra na quarta parte do nosso conteúdo, são as ferramentas de reuniões. As ferramentas de reuniões, como eu falei, se popularizaram bastante na pandemia, as ferramentas utilizadas para fazer reuniões. O que é que elas diferem de uma videochamada normal? O povo faz reunião pelo WhatsApp e faz uma videochamada porque ela tem ferramentas específicas e são especializadas nisso. Então ela traz alguns benefícios. Dentro delas, a gente pode fazer a própria videoconferência. A conferência reúne várias pessoas para se reunir dentro dela. A gente pode fazer compartilhamento de tela de notebook, apresentações. A gente tem chat incluso, onde você, além de estar conversando por vídeo, você pode estar conversando no bate-papo, conversando, interagindo. A gente tem as salas virtuais, onde você pode criar salas virtuais com propósitos específicos. A gente tem um controle de privacidade e segurança maior, porque a gente tem garantia de quem está participando dessa reunião, quem não está, horários, controle de quem entra, quem sai. E outra vantagem é o agendamento de reuniões. Você pode deixar reuniões previamente agendadas, onde os participantes vão se conectando através dessas ferramentas e vão fazendo parte dessa reunião. As reuniões elas podem ser gravadas, podem ficar gravadas para futuramente se precisarem delas. E a banca explora basicamente quais são essas ferramentas. As ferramentas que a gente tem é o Google Meet, o Microsoft Teams e o Zoom. A pronúncia aqui não sai certa, que meu inglês é horrível, mas o nome está aqui para vocês. E basicamente a gente tem esses 4 grandes grupos de ferramentas. Trouxe algumas questões para vocês verem mais ou menos como cai em prova. Trouxe algumas questões da OCP para vocês e trouxe questões de outras bancas também, porque é interessante você saber qual é a tendência do conteúdo que está sendo cobrado, mesmo que não tenha caído ainda a questão em sua banca, mas as bancas estão sempre se atualizando. Tem ferramentas novas nessa parte, principalmente de informática, todo dia, todo mês está se renovando. Então, sempre pode estar caindo conteúdo novo. A gente vai tentar resolver uma questãozinha aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, tentar resolver na cabeça de vocês. E aí a gente resolve junto elas. Dá uns minutinhos aí, vocês pensem e tentem resolver sozinho. E aí a gente vai tentar chegar na resposta. Aí, Ramon, tu vê até que horas quer que vá? Eu trouxe as questões e a gente vai vendo para não atrapalhar a outra aula também. Aí, quando precisar encerrar, aí as outras questões também eu deixo disponíveis para vocês vão ter acesso a elas para irem respondendo e a gente vai dando todo o auxílio com gabarito, tenta até mandar uns vídeos resolvendo elas para vocês. Vamos lá, já deu tempo de vocês resolverem, questão simples. Com a pandemia de Covid-19, a utilização de plataformas de videoconferência tornou-se comum no Brasil e no mundo. Assinala a alternativa que não corresponde a uma plataforma de videoconferência. Toda aula eu digo e repito, tomem cuidado com essas palavras, tomem muito cuidado. Então a questão está pedindo não, está marcada aqui em negrito, nem sempre vem assim, mas tomem cuidado, que às vezes vocês, no cansaço da prova, vocês leem errado, marca a alternativa que não é errada, marca que é certa e se ferra quando sai o resultado. A gente tem as ferramentas aqui, o Google Meet, que foi a que eu falei, então não é ela, o Microsoft Teams também não, e o Zoom, então só sobra a alternativa B, o Business Agility, ele é a única que não se encaixa. Como eu disse, sempre que é cobrado, só é cobrado essas 3, nenhum além dela. Se você souber as 3, o que não for, já dá para matar a questão. Está aqui o gabarito letra B. Outra questão simples para vocês que vivem em redes sociais.
também vou dar uns minutinhos para vocês tentarem resolver e aí a gente resolve junto. Vamos lá. Questão muito tranquila, espero que ninguém tenha errado também. Todo mundo marcou letra A, né? Essa questão. Brincadeira. Alternativa C aqui, YouTube. É uma plataforma de compartilhamento de vídeos online desenvolvida em 2015. A gente não precisa saber da história, a gente só precisa saber qual é a função dela. A banca geralmente informática, ao contrário de direito e outras matérias, não vem muita pegadinha. Quando vem pegadinha é muito raro vir. Então geralmente as questões são simples e são diretas. Nesse caso aqui a gente tem uma plataforma de vídeo e dentro das alternativas a gente só tem uma de vídeo. A banca não dificulta a vida de vocês. Ela poderia colocar até Instagram, Facebook para tentar dificultar, mas ela é clara. Ela coloca Twitter, que é uma rede de compartilhamento de textos, LinkedIn, que é uma rede de compartilhamento corporativa, e o WhatsApp, que é uma rede de compartilhamento de mensagens instantâneas. E a única alternativa que sobra aqui de vídeo, o YouTube. Para vocês verem como o assunto é tranquilo. Todo esse assunto que foi dado para vocês é pensado e procurado dentro do que cai em prova. É o que a banca cobra, não tem para onde correr. Então, questão tranquila. Não adianta vocês estarem se aprofundando demais nesses assuntos. Como eu disse, para a carreira policial vocês têm que saber o básico, mas tem que saber. Está dentro do dia a dia do trabalho de vocês. Vocês vão utilizar o celular, vão utilizar computador. Então vocês têm que saber dessas ferramentas. Vocês não tem que ser expert nisso, mas tem que saber o mínimo. Questões de segurança, questões de para que serve cada tipo de ferramenta. Então o estudo de vocês tem que ser voltado para a área de vocês, para o que vocês querem ser. As bancas hoje em dia elas se preparam nisso. Antigamente, quando tinha um concurso que caía em informática, eles pegavam livros de informática, questões de informática e jogavam. Hoje não, hoje graças a Deus tem um estudo, é voltado para a área, então não precisa se assustar. Tentem aprender e isso aqui vai ser o dia a dia de vocês. Vamos por uma questão aqui de protocolo, uma questãozinha um pouquinho mais chata, mais tranquila também, se vocês tentaram pegar aquela parte que eu expliquei para vocês de protocolo, nada de outro mundo, dá uns minutinhos também. Essa daqui é uma questão um pouquinho mais complicada, vocês podem se enrolar em algumas porque é tudo novo, são protocolos novos, então, mas tentem pelo menos acertar um ou outro, se ficar na dúvida, que saibam pelo menos alguma coisa. Dá esses minutinhos para vocês pensarem e a gente já volta com a resposta. A captação tá tudo de boa, não tá? Nosso gabarito já deu mais que tempo para vocês resolverem ela. Então a gente vai resolver por partes aqui. Vai ver primeiro, qual o protocolo utilizado para recebimento de e-mail? Eu falei os protocolos de e-mail. Quais são eles? São o IMAP e o SMTP. O SMTP eu disse que tem um macetezinho, que é sua mensagem está partindo, sua mensagem está sendo enviada. Então ele não é para recebimento. Então esse primeiro aqui vai ser o IMAP 4. Segundo, protocolo usado para acessar páginas web. A gente tem dois. A gente tem o HTTP e o HTTPS. A gente vai ver qual deles de acordo com as outras alternativas. A gente deixa esse sem resolver por enquanto. Vamos lá para o protocolo padrão para envio de e-mails. O envio de e-mails, como eu falei, o SMTP. Sua mensagem está partindo. Então, primeiro 4. Aqui no protocolo para envio de e-mails, o SMTP1, e aqui a gente tem protocolo utilizado para realizar transferências de arquivos.
Arquivos, vocês tentam lembrar do nome dele em inglês, que é File. Então, File Transfer Protocol. Protocolo de transferência de arquivos, de files. Então, o FTP. E por último, a gente tem um protocolo usado para realizar acesso a páginas web com transferência criptografada de dados. Falei a diferença entre o HTTP e o HTTPS, que era a questão de segurança e de criptografia. No HTTPS é o único que a gente tem essa criptografia de dados. Então, a gente coloca ele aqui, o 2, e nesse outro que a gente estava em dúvida ainda, protocolo utilizado para acesso a páginas web, a gente fica simplesmente com HTTP. Então, nosso gabarito é 4, 3, 1, 5 e 2. São os 5 protocolos que são cobrados para vocês. São nomes chatos, muita gente nunca nem ouviram falar dele. A maioria, se ouviu, foi o HTTP ou HTTPS. Então, são mais siglas para vocês misturarem com as outras disciplinas, mas nada de outro mundo. Esse concurso a gente está com uma particularidade boa para mim e ruim para quem não estuda informática, que informática tem o mesmo peso das outras disciplinas. Enquanto na PMPB tinha valendo 5 pontos de 90, agora vale 10 de 60. É o mesmo peso de direito constitucional. Então, vocês têm que estudar informática de igual para igual com as outras matérias. Não tem isso de vou estudar uma matéria menos, outra mais. Então, do mesmo jeito que vocês decoram sigla lá das outras cadeiras, vocês vão ter que decorar a sigla agora de informática. E é uma matéria tranquila. Quem já resolveu a questão dela, vê que você estudando, não tem muita pegadinha, é bem tranquilo mesmo. A gente tem uma questão aqui sobre esse assunto que caiu inclusive na PMPB. Eu trouxe essa questão para a gente, foi a questão 37 da prova A. Para vocês verem que não está distante de vocês. Além de cair para as outras bancas, foi um conteúdo que eu disse que ia cair para esse concurso e terminou caindo. Então a gente tem essa questão 37, vou dar um tempinho para vocês. Quem não fez a PMPB, aproveite para testar os conhecimentos. Quem fez, revisa para aprender cada vez mais. Dá uns minutinhos e já volto com a resposta para vocês. E aí, todo mundo resolveu? Vamos lá. A questão cobrava para você assinalar a alternativa que representa a ferramenta de correio eletrônico. Então, basicamente, você tinha que saber quais eram as ferramentas ou saber as outras que, por eliminação, vocês chegariam na resposta. A gente tem aqui o Microsoft Word, que é uma ferramenta de edição de texto. A gente tem o Google Chrome, que é um navegador. Photoshop, edição de imagens. E o Excel, que é planilha eletrônica. Então, a única ferramenta específica de correio eletrônico que a gente tem é o Outlook. Como eu disse, só são duas. Outlook e o Mozilla Thunderbird. Só tem essas duas. Se não tiver ela na alternativa, a questão está errada. Então, alternativa D. Questão bem tranquila, quem fez essa prova, estudou informática, principalmente estudou com a gente, não teve dificuldade de jeito nenhum. Uma questãozinha aqui que é um pouquinho pegadinha, que essa daqui eu vou resolver junto com vocês. O Mozilla Firefox é um aplicativo utilizado para ser um cliente de e-mail e notícias da Mozilla. Aí vamos com calma. O Mozilla Firefox é um navegador de internet. O aplicativo de e-mail, de cliente e-mail, é o Mozilla Thunderbird. Então não confunda essas duas ferramentas. Thunderbird, dos Thundercats, do Bird, do passarinho. Vocês se viram para decorar como quiserem, mas não troquem esses dois de jeito nenhum. Firefox é navegador de internet. Então a gente já vê que essa questão está totalmente equivocada. E vamos para o resto dela. Tem função de bloquear imagens e um mecanismo que previne golpes por meio das mensagens. Nada a ver com nada. O banco aqui tentou induzir uma coisa que nem existe, misturando nos aplicativos. Então quem decorou os dois, que é o Outlook e o Mozilla Thunderbird, mataria a pau essa questão. Então
Alternativa errada. A gente vai resolver mais uma questão aqui. As outras questões vou disponibilizar junto com o Ramon. A gente vai mandar para vocês as questões com gabarito para vocês praticarem durante o cursinho, enquanto estão aí, ou levarem para casa e resolverem. Mas o importante é pratiquem, não desprezem a informática. Como eu disse, esse concurso são 10 pontos de 60. Então, se vocês forem mal nessa cadeira, vocês serão mal no concurso, e um ponto no concurso faz muita diferença. Tem gente que deixa de entrar no concurso por conta de uma questão, e talvez essa questão seja uma questão de informática. Vou tentar achar uma questão interessante aqui para vocês. Vamos tentar resolver essa questão aqui. Ao navegar na internet, o usuário notou que ao lado do URL, na barra de endereço de seu navegador, há um ícone de cadeado fechado. O que isso geralmente indica em relação à conexão entre o navegador e o site. Outra dica que eu dou para os candidatos, os alunos. Quando vocês forem resolver a questão, antes de vocês lerem a alternativa, pensem. Tentem usar o conhecimento que vocês já têm, porque algumas questões vão tentar induzir vocês ao erro. Então vamos lá. Quando aparece um cadeado no seu navegador, isso significa o quê? Significa que é uma conexão segura, que utiliza o HTTPS, protocolo com criptografia. Então, antes de ler as alternativas, pensem, se puder, anotem no canto, que a gente vai procurar justamente essa alternativa. Por mais que a banca conte uma história bonita sobre outra alternativa, a gente vai ver que ela está tentando nos enganar. Então vamos buscar a questão que fala sobre isso. Alternativa A conexão está desprotegida e vulnerável a ataques. A ideia do cadeado e da criptografia é justamente proteger a conexão, então a banca está mentindo aqui. B, a conexão está sendo monitorada por um firewall. Não, a característica do cadeado e do HTTPS é a criptografia, são os dados que trafegam pela rede embaralhados. Quem vê aqueles dados não sabe organizar e não sabe como eles funcionam. Alternativa C, a conexão está criptografada e segura. Então é justamente a alternativa que a gente buscava, criptografia e segurança. Então alternativa C. Vamos para D, só para ver. A conexão foi bloqueada por um programa de antivírus. Não, isso aí quem trataria era um antivírus, mostraria um alerta. Então o cadeadinho significa justamente a parte de segurança. Então conteúdo bem tranquilo para vocês, deu para a gente se aprofundar bastante. Vai ter essas outras questões que a gente vai disponibilizar para vocês resolverem. E espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. A gente vai estar tentando fazer outros vídeos para vocês, tirando dúvidas. Vocês vão dar o feedback para Ramon, encher a caixa dele de mensagem, dizendo se prestou, se não prestou, o que ficaram em dúvida, para a gente ir aprimorando cada vez mais. Então, um abraço para vocês, boa noite e bons estudos.